irmã. Aí o cachê aí é caro, viu? Mas Carinho. tá dando para sustentar ela. Não, esse cachê aí é precioso. Esse cachê aí vale a pena todos os dias a gente lembrar. É, irmã. Maravilha. Vamos lá aqui. Boa noite a todos os irmãos. Mais uma reunião aqui de perguntas e respostas. O irmão Luiz Amalfi está com a gente. Teve reunião hoje na Assembleia lá com o irmão. Aí chegou um pouquinho depois. Mas a gente vai liberar o irmão, viu, Cláudio Mar? A gente não vai tirar 20% do cachê dele, não, Cláudio Mar. Vamos deixar integral ainda. Então, irmão, vamos fazer o seguinte. Aqui hoje é pergunta e resposta. O irmão Luiz Amalfi... a gente está conversando um pouco antes aqui, Luiz. Como tem algumas irmãs novas que estão se achegando, se você puder tocar no assunto da cobertura, né, que a gente conhece muito, sobre a questão do véu, né? Vai ser muito bom. E tem uma pergunta também de Viviane, que ela fez aqui. E por quê? Por que dos anjos, né? Ela pergunta. Aí, se o irmão puder comentar aí, na sua forma, explicando às irmãs, a gente agradece. Então, a pergunta hoje é sobre a questão da cobertura e por que dos anjos. Uma coisa que ajuda muito a gente às vezes entender o princípio da coisa é procurar onde ela primeiramente acontece na palavra de Deus. Então, normalmente a gente vai achar essas coisas no livro de Gênesis, né? Então, como não poderia deixar de ser, né, a palavra véu, ela aparece primeiramente no livro de Gênesis, e se os irmãos se lembrarem, ela vai aparecer exatamente quando Rebeca encontrou com Isaac e ela então se cobre. Isso é no em Gênesis 24. O servo, né, havia ido até a Mesopotâmia e ali ele encontrou Raquel e ele perguntou para Raquel, né, depois de várias coisas, ele pergunta para Raquel, queres tu ir? E ela fala, eu irei. E aí começa toda a viagem, né? E aí no versículo 65, dá por favor, mais lá no fim, a gente vai ter exatamente essa palavra, né? E disse ao servo, né, Rebeca, né, o 64, Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo. E disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, esse é meu senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Ela tomou o véu e cobriu-se. Interessante que aqui, logicamente, é um casal, né? É um homem, Isaac, e uma mulher, a Rebeca. E é muito importante, né? A questão do véu, ela cobre a cabeça, né? O véu, ele cobre a cabeça da pessoa. E por quê? Porque no caso que haveria aqui com eles, né, ele seria então o marido, né, no versículo 67 fala, Isaac tomou-a, né, a Rebeca, para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Isaac foi assim consolado depois da morte de sua mãe. Então,
Isso que foi o recebimento, né, por Isaac de Rebeca, e ela se cobre. Por quê? Para que a sua cabeça não aparecesse. A cobertura serve para quê? Para que a cabeça não apareça. É nesse sentido, né? E quando a gente vai lá para Coríntios, 1 Coríntios 11, talvez acho que seja você que esteja pilotando aí a máquina hoje. Oi, 1 Michel, Coríntios... Oi? Michel já chegou aqui também, mas sou eu aqui que estou pilotando. Tá bom. Então, 1 Coríntios 11, nós vamos ver que esse princípio, né, Paulo escreve também, e ele fala no versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. E quando Paulo está falando isso daqui, ele está falando de uma ordem é uma ordem temporal. Deus é a cabeça de Cristo, que é a cabeça do homem, que é a cabeça da mulher. Isso é uma coisa relativa a este mundo, né? Por quê? Porque Cristo e Deus, eles são o mesmo. Ele não há diferença, não há hierarquia. Deus é maior que Cristo. Não, Cristo é Deus tanto como o Pai, né? Existem três pessoas na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são Deus. São três pessoas individuais numa pessoa, que é Deus. E não existe hierarquia, né? Nós normalmente falamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nós poderíamos muito bem falar o Filho, o Pai e o Espírito Santo, o Filho e o Pai. Não existe ordem. Por quê? Porque são Deus. Os três são tanto Deus como cada qual é, não é? Mas agora, na ordem que Deus estabeleceu aqui na Terra, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Não é? No Senhor não existe diferença entre homem e mulher. Não é? Aliás, no Senhor, né, quando na ressurreição, não haverá homem e mulher. Nós seremos a noiva de Cristo. Não é? Por que existe essa diferença de homem e mulher? Por uma questão temporal de procriação aqui nessa terra. Nas coisas do Senhor não existe procriação espiritual, não é? Deus ele cria cada um, né? Cada um dos santos, cada um de nós somos nova criação. Aquele que crê no Senhor Jesus. Então, não é uma procriação natural, né, de um homem e de uma mulher. Então, por isso que essas coisas elas são temporais, né? E por isso que eu falei que o homem e a mulher no Senhor são a mesma coisa, né? O homem e a mulher eles se achegam a Cristo na mesma posição, na mesma ousadia que um irmão pode ter, a irmã pode ter também. Agora, nas questões aqui da Terra, a posição do homem e da mulher, ela é diferente e isso deve ser distinguido com o uso do véu e o não uso do véu. Né? Isso é o que... aliás, não é nem véu, na verdade, a cabeça deve estar coberta, né? Porque como fala no versículo 3... Olhar 4, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta,
desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada, né? Então, essa é o motivo, né? E outra coisa também, alguém perguntou a respeito dos anjos, né? Por que que os anjos, porque um pouquinho mais à frente fala que a mulher deve ter um sinal de poderio, né? Um sinal de poder, sobre o versículo 10, por causa dos anjos, né? Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, né? Deixa eu ver, o Darby acho que fala sinal de poder aqui. 1 Coríntios 11, 10. Sinal, porque a mulher deve ter autoridade sobre a cabeça dela, por causa dos anjos, né? Então, essa autoridade, vamos dizer assim, é por causa de que a mulher, na criação, né, o cabeça da mulher é o homem. Isso aconteceu lá em Gênesis 3, né, que o Senhor fala que ele será a autoridade sobre a mulher, né, nesse caso. E por que que a gente fala dos anjos, né? Eu creio que também está relacionada a 1 Pedro, capítulo 1, eu acho que é versículo 10, quando fala que os anjos, eles aprendem pela igreja, né? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Da qual salvação inquiriram, né? Perguntaram diligentemente os profetas que profetizavam da graça que vos foi dada. Indagando, né, esses profetas indagavam que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aos quais profetas, né, foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, os anjos aprendem pela igreja. Outro versículo em Efésios, capítulo 3, fala assim, no versículo 8, versículo 7, versículo 6. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, né, o ponto aqui que eu queria chamar era esse aqui, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida pelos principados e potestades nos céus, que são os anjos. Não é? Então, como é que os anjos aprendem? Os anjos aprendem pela igreja. Não é? E aprendem pela igreja quando a igreja está reunida ou quando a igreja não está reunida. Por isso que ali em Corinto, né, aquela parte que nós estamos mencionando, é a igreja aqui na Terra. E a igreja aqui na Terra
os que compõem a igreja aqui na Terra, que são os homens e as mulheres, né, que se salvaram de entre os gentios e de entre os judeus, né, maiormente no princípio, né, agora talvez a grande maioria seja os judeus, né, a ordem, olha, a ordem, a grande maioria hoje são os gentios, né, nós éramos gentios e agora não somos mais, né, somos a igreja de Deus. Então, os anjos aprendem a multiforme sabedoria de Deus por causa, aliás, por meio da igreja. E é por meio do quê? Do comportamento do varão, do comportamento das irmãs. Tanto fora da igreja, como é o caso aqui, né? Aqui não está falando de uso de véu na reunião. Está falando que em qualquer lugar que um homem profetize, ou seja, ele fale a palavra do Senhor, ele deve estar com a cabeça descoberta. E qualquer lugar que a mulher fale algo relativo à palavra de Deus, ela deve estar com a cabeça coberta. Não é? Por quê? Por causa dos anjos. Então, isso é a ordem, né, que o Senhor estabeleceu na igreja, e essa é a ordem que a gente deve estar, né? Vamos dizer assim. Porque, inclusive, depois ele vai falar da igreja mais adiante, né? Acho que é versículo 17, se eu não me engano, 1 Coríntios 11, acho que é 17, que fala assim, quando vos reunir, é isso mesmo, está aí na tela aqui. Nisto, porém, não, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Então, agora está se falando, né, de reunião. E daí o Paulo vai falar, então, da ceia, né, quando eles se juntavam para lembrar o Senhor, né. Então, aqui já não é o assunto véu. O assunto véu é geral, é fora da reunião e, consequentemente, obviamente, também dentro da reunião. Nesse sentido. Uma vez um irmão falou uma coisa muito interessante, que ele disse o seguinte, que o homem é a glória de Cristo, né? Onde que está escrito isso? Acho que está lá pelo 7. Volta um pouquinho, Dal, para mim, por favor. Mas, quer ver? 1 Coríntios 11, deixa eu pegar na Bíblia aqui, que aí eu vou achar mais fácil. No 7. Obrigado, já estava aí. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. O irmão falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, quando a gente fala, né, nós estamos falando da palavra de Deus, o que deve aparecer? A glória de Deus ou a glória do homem? E aí as pessoas responderam, sim, com certeza a glória de Deus deve aparecer e não a glória do varão, né, sem dúvida. Então, o que se faz com a glória do varão? Ela é coberta, não é? E o que se faz com a glória de Deus? Ela é descoberta. Então, o homem é a glória, imagem e glória de Deus. Então, ele deve estar descoberto, porque é a imagem e glória de Deus que deve transparecer quando as questões da palavra de Deus, na pregação do evangelho, na ministração da verdade, o que for, né? A glória de Deus deve aparecer. E a glória do homem não deve aparecer. Então, por isso que a mulher deve se cobrir. Eu achei muito interessante essa explicação e eu creio que, eu acho que ela é bem clara, né?
Mais alguma pergunta das irmãs a respeito aí? A irmã Viviane, ficou claro aí, Viviane? Ficou sim, irmão. Deu uma luz muito forte aqui agora, viu? Ajudou muito. Pronto. E as outras irmãs também, Silvia, Raquel, tudo bem, né? Sim, muito claro. É uma coisa muito mais complexa do que eu imaginava. Obrigada. Ficou sim, irmã. Eu sempre usava o véu também aqui em casa. Glória a Deus. Glória a Deus, com certeza. Como o irmão está falando, né? A glória de Deus que deve aparecer. A irmã aqui, Luiz, ela perguntou a Josélia. Então, todos nós somos vistos um só como noiva de Cristo. É isso, irmão? Quando o irmão estava explicando sobre em Cristo não tem nem macho, nem fêmea. Quando nós, é lógico que nós estamos numa condição, né, de eu e a Vika, marido e mulher, outros irmãos também, e nós vamos ao salão de reunião, onde nós nos reunimos, e ali os irmãos não se cobrem, e as irmãs se cobrem. Então, existem essas diferenças, mas são coisas temporais. Casamento é uma coisa temporal. Não é? No céu, ninguém vai ser casado. Eu não vou ser casado com a Vika, e a Vika não vai ser casada comigo. Eu não vou ser casado com mais ninguém, nem ela também. Né? Ou seja, casamento é algo temporal para esta terra, com a finalidade de procriação. Não é? Procriação segundo o pensamento de Deus. Né? O pensamento de Deus com relação à procriação é um homem casado com a sua esposa. Né? Qualquer coisa fora disso é prostituição, é fornicação, e está totalmente fora do pensamento de Deus. Né? Então, enquanto estamos aqui, existe essa ordem de coisas. Né? Agora, nas coisas espirituais, não existe, eu digo as coisas espirituais assim, no sentido de, por exemplo, eu me achego à mesa do Senhor, né, quando nós vamos partir o pão, ou melhor, eu estou à mesa do Senhor sempre. Quando nós vamos à ceia do Senhor, eu e a Vika, não vamos à ceia do Senhor como marido e mulher. Nós vamos à ceia do Senhor como os dois redimidos pelo Senhor, pelo mesmo sangue, e ali nós adoramos, nós somos ali irmãos, nós não somos casal, nós somos irmãos. Ela é minha irmã, assim como todas as outras irmãs que estão ali são minhas irmãs, e eu sou irmão de todas elas também, entende? Então é muito importante entender essas coisas. Na reunião, nós não chegamos como eu sou o filho do meu pai, o meu pai está lá e eu vou lá porque eu sou filho, ou porque eu sou esposa, marido. Não, esses relacionamentos estão fora, por assim dizer, da ordem da reunião. Lá na reunião, a questão é o Senhor e os seus redimidos. Nós não chegamos como redimidos. E por isso que eu falei que a questão, né, existem dois, na reunião, existem dois aspectos que nós nos achegamos ao Senhor. Nós nos achegamos como sacerdotes para oferecer algo né, de adoração para o Senhor. E quem pode fazer isso? Todo mundo. Né? Esteja num bom estado espiritual, né? Pode oferecer a Deus sacrifícios de louvor, né? Os irmãos cantam, as irmãs cantam do mesmo jeito, né? Não existe grau de aproximação do Senhor. Alguém tem um melhor grau. Não, alguém pode estar desfrutando melhor daquilo que ele tem, se ele estiver andando de uma forma espiritual. Mas não que a aproximação dele seja melhor do que qualquer um. Alguém que acabou de se converter,
ele tem a aproximação ao Senhor igual daquele irmão que já tem 80 anos que ele se converteu. Se converteu com 10 anos e agora está com 90 anos. Ele tem o mesmo acesso, não é? O que existe de diferença, obviamente, é o desfrute desse acesso. À medida que a gente, né, nos aparta de tudo aquilo que é inconveniente um cristão estar conectado, eu tenho mais discernimento espiritual e posso desfrutar daquilo que todos nós temos em Cristo, não é? Na medida em que cada um tem esse exercício de se deixar o mal e se apegar ao bem, não é? Mas, então, nesse sentido, por isso que eu falo que não, um homem e uma mulher, nessas questões espirituais de nos achegar a Deus, nós temos a mesma entrada, vamos dizer assim, né? O mesmo acesso. Não existe diferença. Lusitânia Brito e Brito. Não foi pergunta não, Lusitânia? Desculpa, eu estava falando aqui, o microfone desligado. Ah, vai falar Irmã então. Luiz, irmã Vita, boa noite. Então, eu tenho uma certa compreensão que nós não seremos alienados da eternidade. Mais um exemplo. Eu vou reconhecer o irmão Luiz lá, o irmão Dal, a irmã Adriana. Com certeza. E não só o Luiz e o Dal, mas você vai conhecer Davi, você vai conhecer Abraão, e, logicamente, o Senhor, que não tem incomparável, né? Mas nós vamos conhecer todo mundo. Você quer ver uma coisa interessante? Lá em Mateus 17, Mateus 17, o Senhor leva 3 discípulos. Não, 17 não. 17. Ele leva 3 discípulos e ele se transfigura diante deles. Mateus 17, versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, de Tiago, né? E os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram, né, para Pedro, Tiago e João, lhes apareceram Moisés e Elias. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Pergunto, quem disse para Pedro que aquele homem era Elias? E quem disse para Pedro que aquele outro era Moisés? Será que Pedro tinha uma foto de Moisés? Será que ele tinha sei lá, alguma coisa que falasse, esse homem aqui é Elias, não é? Ele não tinha. Pedro reconheceu Moisés e reconheceu Elias também. Ele reconheceu, exatamente, ele reconheceu aquele homem como sendo Moisés e aquele outro homem como sendo Elias. Né? E isso é e essa transfiguração do Senhor é uma figura do milênio, né? Onde eles viram o Senhor em glória, né? O Senhor estará ali em glória, e ali estarão com o Senhor todos os santos, né? Tanto aqueles que fazem parte, vamos dizer assim, né? Os irmãos falam, conectam tanto a lei quanto
aqueles que foram arrebatados, né? Então, os santos do Velho Testamento, do Novo Testamento, enfim, todos estarão ali e verão o Senhor em glória. E nós conheceremos todos, né? E uma coisa mais interessante também, Tânia, é que o meu avô, eu conheci meu avô já, ele era velhinho já, né? E ele era crente, graças ao Senhor, né? Ele cria no Senhor também. E eu tenho a imagem dele como alguém aí nos seus 70 anos, 80 anos, tal, né? E ele, com certeza, me conheceu pequeno, aí 10, 15 anos, uma coisa assim, né? Eu me lembro até. E aí, o que vai acontecer? Quando nós estivermos no céu, ele estará na sua plenitude da sua capacidade, no seu corpo, né? A perfeição, embora que não seja uma física, mas é um corpo perfeito, né? Em toda a sua força, em todo o seu desenvolvimento, tal. E não vai ser no corpo velho que ele tinha. E ele vai me conhecer não naquele corpo de alguém com 10 ou 15 anos, que eu tinha à época que ele faleceu, né? Mas alguém que também é maduro, né? Chegou no seu corpo plenamente maduro, né? Então, vai ser interessante, porque as pessoas que a gente vê, por exemplo, vocês não vão me ver do jeito que eu estou aqui hoje, né? E eu não vou ver nenhum de vocês da forma que vocês estão. Nós vamos estar com um corpo, né? É o nosso próprio corpo, só que ele vai estar transformado no seu melhor, vamos dizer assim, né? Então, e nós vamos nos conhecer. Então, vocês vão ver uma pessoa provavelmente diferente do que vocês estão vendo aqui, né, agora, mas vocês vão saber, esse é o Luiz. E eu vou olhar para vocês e falar, esse aqui é o Dal, esse aqui é a Silvia, o Eric, enfim, os irmãos. E muitas vezes a gente não conhece, inclusive, fisicamente, né, vamos dizer assim, mas lá na glória nós vamos conhecer todos, mesmo aqueles que nós nunca víamos, né, com certeza. Maravilha, irmão Luiz. Agora eu fiquei com aquele pensamento que o apóstolo Paulo falou, que ele desejava ficar por causa dos irmãos, mas sabia que... Não lembro bem o versículo. O irmão deve saber. Acho que é Filipenses, né? Filipenses 1. E interessante, Tânia, que a gente vai chegar no céu, né? E nós vamos falar assim, oi, Paulo. E ele vai falar assim, oi, Luiz. Não é? Porque ele vai conhecer também todos. E ele vai conhecer todos aqueles que somos nós, né? Na verdade, e que também viemos por todo aquele sofrimento que ele sofreu, né? Então, tudo que esse homem padeceu na mão do Senhor, né? E o Senhor mesmo tinha falado, né? Ele vai, como é que ele fala? Ele vai ver o quanto importa sofrer, e eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu acho que são essas palavras que o Senhor fala em Atos. E Paulo vai ver todo o fruto, né? O Senhor, com certeza, vai ver todo o fruto da sua obra, mas assim, em alguma maneira, né? Tudo aquilo que Paulo escreveu e sofreu, e nós pegamos as cartas dele aqui, nós lemos, né? E nós somos edificados pelo sofrimento dele, de Paulo, né? Lógico que é o Senhor que deu a condição para ele, e o Senhor tinha propósito de escrever exatamente isso que ele escreveu para nosso ensino, né? Mas Paulo vai ficar, com certeza, né? Ele fala que nós somos a coroa e gozo dele, né? Ele vai ver muitos, com certeza, que pela graça de Deus, né? Lógico que não foi por esforço dele, mas por intermédio daquilo que Deus fez por Paulo, né? Muitos estarão ali, né? O versículo é Filipenses 1, 23.
Eu vou ler aqui, mas Paulo falando, né? De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Né? Então é nesse sentido, com certeza. Né? Obrigada, irmão Luiz. Irmão, os irmãos falam, né, que é improvável que a gente esteja lá em glória com o Senhor, no aspecto assim da nossa idade, tipo, o senhor tinha 33 anos, né? Não é isso? Mas os irmãos têm assim, alguns versículos, alguma coisa, só para... Não sei se o irmão lembra aí. Conforme o seu corpo glorioso, lembra que fala isso? Muito bom. Vou buscar aqui também. Eu não estou achando esse versículo, não sei se é uma outra versão. Deixa eu ver aqui. João fala, assim como ele é. Deixa eu ver se é 1 João 3. Filipenses 3:21. É isso mesmo. Obrigado, Michel. Vamos ler o 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, né? Nós ficamos velhos, ficamos cansados e tal, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si mesmo, todas as coisas. O Senhor, quando ele deu a sua vida, ele tinha 33 anos, como diz a história, né? 33 anos. E quando ele ressuscitou, o seu corpo tinha 33 anos. Né? Embora que as pessoas olhassem para ele e falavam assim, né? Os fariseus falaram, mas tu não tens 50 anos e viste Moisés? Né? Viste Abraão? Perdão. Por quê? Porque o Senhor devia ser muito sofrido, né? Por causa, né, de toda a angústia, aflição e pecado que o cercava, embora que ele não tivesse parte alguma, né, com isso. Mas, com certeza, ele sofria ao ver o sofrimento da sua criação, aonde caiu, né, por causa do pecado, com certeza. Mas ele tinha, então, né, o seu corpo tinha 33 anos, e nós vamos ser ressuscitados à semelhança do corpo dele. Não que nós seremos igual ao corpo dele, não é? Não é, a palavra fala conforme, né? Conforme, mas não é igual, né? Então, nós teremos o nosso corpo, e nós não vamos receber um outro corpo, nós vamos receber o mesmo corpo, né? Porque se nós recebêssemos um outro corpo, o que estaria isso acontecendo? Estaria negando a ressurreição. Porque o que é ressurreição? A ressurreição é o corpo caiu morto. A ressurreição é esse corpo vai levantar. Isso é ressurreição. Se é um outro corpo, não é ressurreição, é outro corpo. Não é? Então, e a palavra de Deus ensina claramente que é ressurreição.
que vai acontecer. Então, nosso corpo vai ser transformado. Se o Senhor vem hoje, o que vai acontecer? Vai acontecer uma transformação no meu corpo, que eu vou voltar lá para 33 anos e meio do meu vigor físico, vamos dizer assim, lógico, além de toda a mudança suficiente, né? Porque você imagina que nós vamos sair daqui da Terra, irmãos, e nós vamos começar a subir, e nós vamos para o céu. Não é? E se fosse nesse corpo que nós estamos agora, se a gente chega numa certa altitude, primeiro que não tem mais oxigênio, morre sufocado. E se vai mais para cima, o próprio bombeamento do coração fazia a pessoa explodir, porque não tem, lá em cima não tem como chama, pressão, né, atmosférica para manter o corpo do jeito que é, né? Então o nosso corpo vai ser transformado, né? Nós provavelmente não seremos movidos a sangue, né? Como nós somos aqui. Vai ser uma outra coisa. Como vai ser, não sei. Vai ser perfeito, com certeza, né? Esse outro versículo aí que o irmão está procurando também de João. O versículo é esse aí que o Michel achou, mas acho que é 1 João 3, 1. Versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Né? Então aqui fala essa manifestação aqui, eu creio que está falando, deixa eu ver no Darby aqui, da manifestação no milênio. É isso, Michel? Fala de manifestação. Eu creio que é manifestação no milênio. Eu não tenho certeza, irmãos. Precisaria dar uma lida aí. O Bruce faz um comentário aí no livro de 1 João, né? Com certeza ele vai falar melhor aí. Maravilha, irmão. E as irmãs aí entendendo tudo direitinho, né? Que bom falar desse assunto. O Senhor, além de nos salvar, nos deu tanta coisa, né? Não só salvou, não, né? A irmã Silvia aqui levantou a mão. Quer fazer uma pergunta, irmã? Sim, Dal. É porque eu lembrei que em 1 Pedro 1,12 tem uma passagem que diz que existem coisas que até os anjos anseiam observar. E o que o irmão colocou, eu acho que esclareceu também um pouco a minha dúvida que eu tinha em relação a essa palavra. Porque, na verdade, pelo que me parece, os anjos observam a igreja. É isso que eu queria entender um pouco mais. Desde já agradeço. Com certeza. A gente viu em Efésios, né, Silvia, que fala que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida, né, nos principados e potestades. Isso são
a região onde os anjos, né, estão, né? Então, seja conhecida essas coisas. E quem que revela essas coisas? A igreja. A igreja, ela é o vaso que Deus está preparando para nela colocar toda a glória de Cristo e ela mostrar a glória de Cristo. E quando a gente estiver, né, eu não sei como, eu sei o que vai acontecer, como nós não sabemos, né? Mas no milênio, a igreja vai refletir, vai mostrar a glória de Cristo. E eles vão olhar essa glória e glorificar o Senhor. Não a ela, mas a Ele. Não é? Para que Ele seja conforme fala em Efésios 1:10, né? Que é o propósito de Deus está explicitado, manifestado nesse versículo, né? Para congregar, né, encabeçar em Cristo, para que ele seja cabeça, né? Encabeçar em Cristo todas as coisas. Eu estou falando encabeçar porque é a tradução que o Darby usa, né? Encabeçar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. O Darby fala de administração da plenitude dos tempos para head up, encabeçar, head é cabeça, né? Encabeçar todas as coisas em o Cristo. Ele, inclusive, coloca mais um detalhe. Ele chama de o Cristo, the Christ. O Cristo é o Senhor e a igreja juntos. Ele, o cabeça, e a igreja, o corpo de Cristo. Né? Então, quem vai administrar todas essas coisas é o Cristo, o Senhor e a sua, no caso, esposa, porque trata-se de administração. Né? Todas as coisas no céu e as coisas que estão na terra nele, né? Em Cristo. Então, essa vai ser como a rainha, né? Embora que a igreja nunca tenha a figura de uma rainha, né? Porque a rainha tem a ver com o rei, né? E o Senhor não é rei para nós, ele vai ser rei para o milênio, né? Ele é o filho do homem e ele vai reinar sobre o milênio, o homem reinando sobre essa terra. E a igreja vai ser essa companheira dele no milênio, né? Obrigada, irmão. Glória a Deus. Leode, são 9h20. Você quer fazer aquela pergunta? Ou você quer que eu tente passar aqui para o irmão? Pode passar aí, Dal, se quiser. É só uma dúvida sobre João 14:23, que o senhor fala, e eu queria que os irmãos falassem um pouco aí, se for possível. João 14:23. Vou compartilhar aqui. Luiz, a gente estava falando sobre a habitação do Espírito Santo no crente e entre os crentes. Mas não que o Senhor Jesus, ou Pai, ele venha habitar como o Espírito Santo habita. Mas aí você passa para o irmão aqui. É João, o que mesmo? O Evangelho de João. Deixa eu ver aqui. João 14:23, Dal. 14:23. Aí o irmão queria também explicação sobre essa parte. 14:23. Uma boa pergunta, com certeza. Uma coisa que a gente precisa sempre ter muito cuidado é que doutrina da igreja
revelação da verdade está conectada com as cartas de Paulo. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado, porque se a gente lê esse versículo, né, que ele está num contexto judaico, né, o Senhor Jesus aqui está falando para o povo, né, de Israel, os seus discípulos que eram israelitas, né, eles não eram gentios, né, e o Senhor então está falando isso aí, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Né? Então, assim, Deus mora em nós na pessoa do Espírito Santo. Deus mora em nós na pessoa do Espírito Santo, que a gente vê lá em 1 Coríntios 6. Nós somos o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em nós, desde o momento que nós cremos no Evangelho da nossa salvação, e o Espírito Santo ficará convosco para sempre. Não é? Lá no finalzinho do capítulo, Dal, por favor. Ali no 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então, aí está dizendo que quem habita em nós é o Espírito. E Efésios também fala que, tendo nós crido no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo, Espírito Santo Promessa. Da promessa. Obrigado, irmão. Obrigado, Isaac. Não é? Então, quem habita é o Espírito Santo. O Pai não habita em nós, o Filho não habita em nós também. Muitas vezes, quando a gente vê lá em João 15, eu acho que é versículo 7, fala assim: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Aliás, tem um versículo que fala que Cristo está em nós, né? Esse aí de João 15, acho que é outro assunto. Como é que fala aqui? Aqui é no versículo 4. No 7 está falando outra coisa. Mas no 15:4 fala assim: estai em mim e eu em vós. Né? Então, o que é estar Cristo em nós? Não é o Senhor, né? Porque o Senhor Jesus hoje está ressuscitado, ele tem um corpo e ele está fisicamente sentado à direita de Deus em glória. Né? Então, quando fala de o Senhor estar em nós, o Espírito Santo está hoje formando Cristo em nós. O que quer dizer formar Cristo em nós? Não é que a pessoa do Senhor vai ser formada em nós, mas o caráter dele vai ser formado em nós. Então, nós estamos sendo hoje transformados, né, a renovação do nosso entendimento, da nossa mente, dos pensamentos, né? Isso é um trabalho muito difícil, né, por causa da nossa carne, por causa que nós não permitimos, né, o Espírito agir com liberdade, ou seja, nós não colocamos a carne no lugar de morte e permitir que o Espírito faça isso em nós. Mas ele quer formar Cristo em nós, né? Ou seja, todas as características de Cristo estar no crente. É isso que é a obra do Espírito Santo habitando em nós hoje, ele tem esse objetivo. Né? Então é nesse sentido, mas com certeza, Leones, quem habita no crente é o Espírito Santo e habita para sempre. Então, no arrebatamento e adiante, né,
o Espírito Santo continuará habitando no crente e na igreja. Romanos 8:10 também fala, irmão Luiz. É nesse sentido, né, do Senhor, não de ele, né, pegando 9 para contexto, né, ele fala assim, vós, porém, aliás, o 8, inclusive, para contexto, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Paulo está falando agora para os crentes. Ele está falando em geral. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, crentes, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, isso é nesse sentido, entende? Não é eu, não é o Senhor, não existem duas pessoas habitando dentro de nós. É o Espírito Santo. Ô Luiz, esse Espírito aqui no versículo 9 é o Espírito Santo mesmo ou o Espírito do homem? Me parece que o Espírito Santo está com letra minúscula, né? Mas já o 10 é o Espírito... É o Espírito, né? Com letra minúscula, né? É maiúsculo, Dal, deveria ser maiúsculo. Vós não estáis na carne, mas no Espírito, maiúsculo. E esse 10 aqui é que é o minúsculo, né? O 10... O Espírito da vida, você fala? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive... Maiúsculo. É maiúsculo também? Maiúsculo também. Bom. Tá certo. Tá, eu estou comparando aqui no Darby. Ele é maiúsculo também. Tá certo. Também teve a pergunta do irmão Leone a respeito da presença do Espírito Santo na Assembleia e da presença do Senhor no meio também. Aí ele perguntou assim, se o Senhor estava presente na Assembleia através ou representada pelo Espírito Santo. Não, são duas pessoas que têm ações diferentes na Assembleia. O Espírito Santo reúne, o Espírito Santo é o reunidor, e ele reúne para o nome de Cristo. E quando 2 ou 3 estão pelo Espírito Santo, que é o reunidor, reunido para ele, aí ele se põe no meio. Então, existem as duas pessoas, né? Quando o Espírito Santo reúne, e reúne apenas para o nome do Senhor, aí o Senhor está lá. Então, está o Espírito Santo e está o Senhor. Duas pessoas, né, da Trindade na reunião, vamos dizer assim, dos santos. Não é? Agora, lá na denominação, os irmãos ali, no outro lugar, o Espírito Santo está lá, mas ele não está ali, porque ali ele não reuniu aqueles irmãos, porque o que o Espírito Santo fez, ele reuniu aqui, por exemplo, né? Só uma questão de localização. Então, aqui foi onde o Espírito Santo reuniu os cristãos para o nome de Cristo, ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus, então, se coloca aqui.
Agora, aqui tem uma outra reunião de cristãos, pessoas salvas, tão salvas como nós somos, vamos estar no céu, ombro a ombro, por assim dizer, né? Aqueles que creem verdadeiramente no Senhor, mas eles não estão reunidos para o nome do Senhor aqui. Eles estão reunidos aqui sob um nome, uma pessoa, uma denominação, um pensamento, qualquer outra coisa. Então, o que acontece? O Senhor não está aqui. O Senhor está aqui, apenas, né? Se os irmãos pegarem lá no site das conferências bíblicas, tem como chama? Um trechozinho lá que foi colocado ali, que fala o irmão Bill Warren falando da diferença da presença do Espírito Santo e a diferença da presença do Senhor. É muito interessante. Ele fala em outras palavras, depois eu sugiro que vocês escutem, mas ele fala assim: o Espírito Santo está na terra, falando em geral, ele está na terra sob a base do Evangelho. O Espírito Santo está na terra com a base, né, sobre a base do Evangelho. Aonde é pregado o Evangelho, o Espírito Santo está ali. Ele é a base, né, do Evangelho. Está aqui com base no Evangelho. O Senhor Jesus está presente na terra com base naquilo que é a verdade. O Espírito Santo com base no Evangelho, o Senhor Jesus com base na verdade de Deus, toda a verdade de Deus. Então, onde há a pregação do Evangelho, o Espírito Santo está. Onde há a verdade de Deus, o Senhor está. Eu creio que isso aí ajude a gente a ter essa consciência de onde está o Espírito, onde está o Senhor. O Espírito Santo está em todo lugar onde há crentes, reunidos a qualquer nome, não importa o quê. Por quê? Porque ele está em crentes individualmente e ele está entre crentes também. Ele habita individualmente e coletivamente aonde houver crentes. Em todas as denominações? Sim, em todas as denominações cristãs, obviamente, né? Estamos falando aí de outras coisas que não são cristãs, né? Agora, o Senhor, a presença do Senhor, conforme Mateus 18, 20, onde 2 ou 3 estiverem reunidos pelo Espírito Santo, ao nome do Senhor, ali estou eu no meio deles. E ressaltando que o Senhor está presente com os seus de maneira individual em todo lugar o tempo todo. Que é nesse aspecto, no meio, que aí já é um tipo de presença exclusiva, né? Então, o irmão que está pregando o Evangelho, está o Espírito Santo lá e também o Senhor com ele. É importante isso que o Michel falou, isso está em Mateus, eis que estou convosco para sempre, até a consumação do século, né? Não sei se é final de Mateus ou de Lucas, deixa eu ver aqui. Mateus 28, 20. Isso, Mateus 28, 20. Acho que o Dal vai por ali. Na segunda parte do versículo, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra consumação dos séculos, deixa eu ver aqui, que não é consumação dos séculos, o final dos séculos, né? Não é esse eu acho que não é esse o pensamento. 28, 20. O Darby fala assim, até a complexão do tempo, até o tempo se cumprir, até o
o templo a consumação do tempo, né? A nossa fala consumação dos séculos. A atualizada fala consumação do século, né? Essa é melhor. Consumação do século. Outra referência é Hebreus 13:5, sobre a presença do Senhor com cada um, no sentido individual. Esse, o irmão falou, né, sobre essa fala do Bill lá, sobre o Senhor estar também aqui na Terra com base na verdade. Seria então, Luiz, aquela questão que o próprio Senhor fala lá, que o Pai busca adoradores que adorem, aí fala duas coisas, né? Em espírito e em verdade. E essa verdade seria o contexto, vamos dizer, né? Essa realidade coletiva de cristãos onde o Espírito reuniu para que o Senhor estivesse. Porque Deus sempre teve, né? Interessante isso que você falou, Dom. Deus sempre teve uma verdade. E à medida que as coisas vão andando, ele foi revelando essa verdade, né? E ele foi ampliando essa verdade. Até que chegou na igreja, ele revelou toda a verdade, né? Então, por exemplo, nós não podemos dizer que Abel não tivesse verdade. Ele tinha uma verdade. Nós não podemos dizer que Abraão não tinha a verdade. Ele tinha a verdade que havia sido revelada para ele. E assim, por assim dizer, cada época, cada santo, né, Deus revelou uma verdade. Agora, para a igreja, Deus revelou, se eu não me engano, tem um versículo que fala toda a verdade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem vários aqui que falam, mas... O 16:13 seria esse? Então, João não é Isso vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, é a plenitude, vamos dizer assim, né? A plenitude da verdade, né? Não existe verdade maior do que a verdade explicada, né? Manifestada na carta aos Efésios. Ali é o topo da verdade. Deus manifestou todas as coisas, né? Então, ali é a verdade. E aí vem uma coisa é a revelação da verdade, outra coisa é andar na verdade. Isso que o apóstolo Paulo fala no capítulo 4, né? Rogo-vos, irmãos, eu não estou pedindo, eu estou rogando, rogo-vos que andeis de modo digno, né? Acho que ele fala isso da vocação, rogo-vos, ele está implorando, por assim dizer, né? Que andeis como é digno da vocação a que fosse chamado, né? É muito importante isso, a gente entender a vocação, né? Ou o chamamento, né? Que chamamento que nós somos? Nós não fomos chamados aqui para viver na terra, nós fomos chamados para quê? Nós somos chamados para viver no céu, na casa de Deus, gente. Nós somos chamados para manifestar a glória do Filho de Deus. Então, se a gente tivesse, né, se eu tivesse
a ideia da excelência do meu chamamento, né? Para que eu fui chamado, né? Com certeza eu não estaria do jeito que eu estou, né? Com certeza. Irmão, tem também, eu vi num livro, né? Acho que no livro aí que os irmãos colocam aí, ou foi na Verdades Vivas também, que tem a figura do servo, né? Que é o Espírito Santo lá em Rebeca, com Rebeca. Acho que é Gênesis 24. O Abraão, ele pede para o servo ir buscar uma esposa para Isaac, né? Isso é uma figura do Espírito Santo buscando uma noiva para Cristo, né? E é muito, muito bonita, com certeza, a figura, né, desse capítulo, né? E interessante que vem um pouquinho mais para baixo, ele fala assim, não tomará dos cananeus, né? Ele fala assim, no versículo 5, o servo pergunta, porventura não quererá seguir-me esta mulher, a mulher a esta terra, né, onde eles estavam? Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste? Abraão fala, guarda-te que não faças lá tornar meu filho. Então, o Senhor não está aqui tomando a sua noiva. Ele está lá, aguardando o servo formar a noiva, né? E esse servo um dia vai apresentar a ele, Cristo, como da mesma forma que ele levou, né, o servo de Abraão leva Rebeca por todo o deserto, né? E ali ele apresenta, né? Ele apresenta Rebeca para Isaac, né? Isso é o Espírito Santo, né? Ele, na verdade, nós habitados pelo Espírito Santo, um dia o Espírito Santo sai da terra e vai para o céu, porque Deus, a habitação de Deus é no céu, né? E ele então vai apresentar, por assim dizer, né, a igreja a Cristo, né? Então, irmão, agora que eu estou vendo aí que você falou, que interessante essa sequência, né? Que de Gênesis 24:5 aqui que diz, vou ler aqui, né? E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher esta terra. Farei, pois, tornar o teu filho a terra de onde saíste, né? Quer dizer, o Senhor passou aqui, ele entregou a vida dele, foi sepultado, terceiro dia ressuscitou, saiu daqui. Aí o Abraão diz, e Abraão lhe disse, guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. Olha que coisa, né? A sequência é a mesma, né? A sequência é a mesma, a história é a mesma. E conexão faz a palavra de Deus, né? Muito interessante mesmo. Magnífico. Com certeza. Interessante, no 66, abre no versículo 66 desse capítulo, Dal, por favor. A gente viu até o 65, né? Que ela se cobre, né? Então tomou o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram, né? Então isso aqui é uma figura da conexão, né? Da obra divina sendo feita pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, né? Então o servo contou a Isaac todas as coisas que fizeram. Isaac, é interessante também, trouxe, né, a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a, e assim foi consolado depois da morte de sua mãe. E interessante porque aqui Sara é uma figura de Israel, e o Senhor, depois que ele
que ele morre, vamos dizer assim, ele ficou sem, Israel foi deixado de lado, né? Os judeus foram deixados de lado, e ele foi consolado, né, por assim dizer, com agora a Rebeca, com a igreja, né? Então é uma figura também, né, do Senhor recebendo aqui Rebeca em lugar, né, vamos chamar assim, né, de Sara, né, o amor que ele tinha pela mãe, agora o amor dele era por Rebeca, e que é uma figura da igreja, né? É por isso que a palavra, o Antigo Testamento, é colocado como figuras ou sombras, né? E os irmãos também falam de aplicações, né? Mas a gente já está com o horário aqui, né? 9h47, quem sabe uma próxima vez, se o senhor permitir, o irmão possa falar mais sobre isso. Existe uma conexão da história, como o irmão falou, né? No Antigo Testamento e tudo, desde Gênesis, né? Desde Gênesis existe toda essa história falando do Senhor na Bíblia. E isso foi feito em figuras e sombras. E existem aplicações também para nós, né? Exemplos lá, aplicações. Quem sabe aí, né? O irmão quer falar alguma coisa? Quem sabe com mais calma se explique isso, né? Que as pessoas muitas vezes lêem a palavra de Deus como só fosse uma história, né? Mas não entendendo que ali tem uma conexão, tem um significado. Então, o irmão falou aí agora, só complementando, que a verdade é assim, eu também não imaginava, porque se a gente for analisar assim, imaginar o quanto de diálogo que não teve nesses anos todos aí, mas só foi colocado essas partes aí. Então essas partes vai ter conexão mesmo, né? Como o irmão Luiz falou aí agora, dessa conexão aí. Nunca imaginei, ó pra aí, e bate tudo certinho. Glória ao Senhor, né? Que maravilha. A história é uma só, contada de várias formas, mas a história é uma só. Com certeza. Vê Gênesis, né? Adão caiu num sono profundo, do lado de Adão, na costela de Adão, formou uma esposa para ele, né? Cristo e a igreja. É a mesma história, irmãos. A Bíblia conta uma história de um homem. É a mesma história vista de vários aspectos, né? Bonito isso. Então, irmãos, está aí, mais uma vez, aí, mais informações para nós, né? O Senhor nos ajudando, como sempre. E o nosso horário aqui chegou, né? Irmão Luiz, você poderia agradecer, irmão, para a gente estar encerrando? Vamos sim. Nosso bendito Deus,